A voz do povo é a voz de Deus. Vocês pediram e vai rolar finalmente o desafio 30 dias de código. Pega sua água, tô com meu café aqui hoje. Pega sua água, papel e caneta, que o bagulho vai ficar muito crazy, irmão. É o seguinte, a gente sempre recebe lá no nosso Instagram: porra, Sanchão, difícil pra caralho manter a constância. Porra, Sanchão, pega umas questão muito cabreira no meio, não sei como continuar, acabo me desanimando. Porra, Sanchão, faço o lead code, pego todos os accepts, mas não passo ainda na entrevista. E a gente vai tentar manter essa constância junto com vocês durante os próximos 30 dias, pra tentar ajudar vocês a ficar mais preparado para as code interviews e pra ensinar como que estuda usando o lead code. Afinal, uma entrevista de código não é só uma questão de código, tem toda a habilidade de explicar código, a habilidade de fazer análise de performance, a habilidade de pensar em soluções que estão fora da casinha. Então a gente vai tentar fazer tudo isso aqui nesse desafio 30 dias, beleza? Eu peguei todos os meus amuletos da sorte aqui, ó, o meu patinho de borracha. Tô com a minha camisa da Amazon, me faz lembrar de boas entrevistas que deram certo. Pegue o papel e caneta aí e vamos embora. Então, eu peguei uma questão aqui que eu já passei ela em algum momento, não sei exatamente quando que eu passei, mas eu já vi essa questão, já tava, eu filtrei ali por as questõezinhas que tem o verdinho de accepted ali no lead code. Pareceu ser uma questão interessante para começar. Vamos tentar começar com uma fácil hoje. A gente não precisa pegar nada de muito complexo, porque a gente precisa manter a constância, a gente precisa fazer os 30 dias. Então foco aqui na constância pra gente começar a aprender os padrões dessas questões aí, beleza? Agora você para o vídeo e lê a questão. Vai no lead code, deve estar aqui na descrição do vídeo. Vai no lead code, procura essa questão e vê se você entende o que você precisa fazer. E pensa nas primeiras perguntas que você faria pro seu entrevistador se você estivesse numa entrevista real. Você vai ficar com dor na consciência se eu começar a falar e você não parou pra ler a questão. A few moments later. Agora que a dor da consciência já foi instaurada, vamos lá, vamos resolver essa questão. Então o que a gente precisa fazer aqui nessa questão? A gente vai ter uma árvore binária aqui, e para você que não sabe que a árvore binária tá tudo bem, a questão ela é tranquila, mas tem que aprender o conceito teórico antes. A gente tem uma árvore binária aqui e basicamente a gente tem que serrar ela no meio. Quando a gente serra ela no meio, a gente pode juntar as duas partes e ver se elas são simétricas. É literalmente isso que ele tá fazendo aqui. Então, o 2 ele se repete aqui, o 3 ele tá aqui do outro lado e o 4 aqui no meio. Aqui nesse caso, se a gente passar um corte no meio e virar a árvore, a gente vai ter o 3 vindo para essa ponta aqui, né? O 3 vai ser filho do nó 2 à esquerda. E na verdade ele tem que ser do da direita, segundo a subárvore da esquerda aqui. Beleza? Então a gente entendeu o problema. Primeira coisa que a gente tem que fazer numa entrevista: perguntas para o entrevistador para ver se você realmente entendeu o problema. Escreve um caso teste, vê se a sua saída é realmente a saída esperada. Fazer perguntas do tipo assim, pergunta clássica que a gente pode fazer numa entrevista: e se eu recebo essa entrada aqui vazia? E se eu recebo um ponteiro pro nada aqui, ponteiro nulo? O que eu devo retornar? Um falso ou um verdadeiro? A árvore vazia, ela é simétrica ou não é simétrica? Eu não li isso aqui. Ah, aqui ó. The number of nodes is the trees in the range 1 and alguns. 150-150. A gente sempre vai ter um nó, a gente não precisa verificar aqui se é vazia, mas numa entrevista a questão não vai vir formatadinha assim pra você. É uma pergunta muito boa de se fazer. E essa aqui é uma questão bem teórica, né? Ela é árvores, percurso em árvore, vira árvore, reverte, então não tem muito mais perguntas pra fazer. Aliás, a gente poderia perguntar pro entrevistador: beleza, como é que eu faço pra acessar o nó da esquerda, o nó da direita e o valor? Qual que é essa estrutura aqui? Porque aqui no lead code ela vem desenhada para você. Na sua entrevista não vai vir provavelmente. Então pergunta como é que é o nome dos campos aqui, como é que você inicializa um node. Entendido tudo isso, a gente vai partir para as abordagens. Vamos começar a atacar o problema. O que a gente pode fazer aqui? A gente pode simplesmente jogar a subárvore da esquerda num vetor, a subárvore da direita num vetor e pensar numa lógica de comparação. Aí a gente não teria problema para fazer o transversal, para fazer percurso na árvore, porque pode ser um problema para muitas pessoas. Aqui é uma chamada recursiva e a gente vai precisar cuidar dos ponteiros e tal. Então a gente pode simplesmente jogar no vetor e pensar numa lógica para comparar o vetor. Essa provavelmente não é a solução que ele quer, mas você já começa a demonstrar um certo conhecimento para ele. E aí você solta essa sua frase na entrevista, ó. Você solta essa frase, presta atenção. Se a gente jogar no vetor, vai ter um custo de memória associado. Quanto que vai ser o custo de memória associado? Bom, supondo que a gente vai ter dois vetores, um para a subárvore da esquerda, um para a subárvore da direita, a gente vai ter O de N no final. A gente vai salvar todos os nós em vetores. Então, se a nossa árvore inicial tiver um nó, a gente vai ter um vetor de um nó. Se a nossa árvore inicial tiver 1 milhão de nós, a gente vai ter dois vetores dividido metade metade, mas a gente vai ter que salvar 1 milhão de nós. Provavelmente não é essa a solução que o entrevistador está te esperando, mas você já demonstrou bastante conhecimento na sua entrevista. Show, beleza. E sem salvar os nós aqui num vetor?
como que eu faço para ver se ela é simétrica? Eu gosto de rabiscar quando eu tô resolvendo um problema, antes de começar a codar. Eu vou botar as árvores aqui. A gente tem um... Não é um 2. Esquece o 2. É um 1. Acho que vocês estão enxergando, né? Sim. 1, 2, 3 e 4. 4 e 3. Bom, vamos partir do pressuposto que a gente consegue acessar esses dois elementos aqui, ó. O 2 e o 2. Vamos chamar eles de ponteiro 1 e ponteiro 2. Quando a gente chega nos dois elementos, a gente pode comparar se o P1 é igual ao P2. Em questão de valores aqui, tá? Se não for igual, a gente já pode retornar falso aqui. Se for igual, então a gente vai descer para baixo e vai começar a comparar os nós de baixo. Quando eu descer do P1 seta left aqui, a gente vai descer para esse 3 aqui. Eu tenho que comparar esse P1 seta left com quem? Com o P2 seta right. Já começou a aparecer algumas relações aqui bem interessantes. Então, quando eu estiver descendo na minha recursão, eu vou ter que comparar o P1 seta left com o P2 seta right. E P1 seta right, eu espero que eu esteja escrevendo em inglês correto, mas não vou me atentar a isso agora, com o P2 seta left. Então, o que a gente está fazendo com essas duas comparações aqui, ó? Bom, a gente tem aqui o P1, a gente tem aqui o P2, e a gente está comparando o P1 seta left, que é esse cara aqui, com o P2 seta right, que é esse cara aqui, e o P1 seta right, que é esse cara aqui, com o P2 seta left, que é esse cara aqui. Então a gente está fazendo a comparação dela espelhada, né? Mas essas são as duas condições que a gente tem que assumir antes de retornar true para cima. Assumir não, a gente tem que comparar antes de retornar true para cima. Quando que a gente retorna falso? Aqui. Quando que as árvores elas não são iguais? Se a gente estiver descendo na recursão, bom, vamos supor que a gente vai passar o P1 para cá, o P2, esse é o P2 e esse é o P1 agora. Como que a gente compara quando eles chegarem no nulo aqui? Que em alguma hora eles vão chegar no nulo aqui. Se o P1 for nulo e o P2 também for nulo, a gente pode retornar true, tá tudo certo. Mas se só um dos dois for nulo, a gente não pode retornar true. A gente vai ter que verificar isso no código. Então, essa é a única condição que faz a gente retornar true, sendo que os dois nós são nulos, né? Sendo que a gente tem algum nulo aí no meio do caminho para tratar. Beleza. Então tá. O que a gente tá fazendo então? A gente vai descer nos filhos do raiz, vai comparar os valores e aí a gente pode fazer uma chamada recursiva para esses caras aqui e para esses caras aqui. Se a gente fizer uma chamada recursiva desse jeito aqui, passando essas referências para o ponteiro, a gente vai estar comparando espelhado, é justamente o que o problema pede. Quando a gente descer para a chamada recursiva, a gente vai ter o P1 apontando para cá e o P2 apontando para cá. Assim que a gente chegar na função, a primeira coisa que a gente faz é comparar os valores. Então a gente estaria comparando os valores para ver se eles são realmente iguaizinhos. Falta só a questão do nulo, que eu acho que para mim aqui no desenho não ficou muito claro ainda, mas acho que já está o suficiente para codar. É um percurso na árvore normal, só que a gente tem que tomar cuidado para onde a gente chama essa recursão. Beleza, vamos lá então. Como a função é recursiva, toda vez que eu tenho uma função recursiva aqui no LeetCode e em entrevista eu também faço isso, eu começo sempre de uma função auxiliar. A gente começou o nosso raciocínio ali comparando os valores, né? E a gente vai ter sempre dois nós recebidos aqui como parâmetro. Vamos chamar eles de right e vamos chamar eles de left. E a primeira coisa que a gente está fazendo é comparando os valores, né? Então, beleza. Para comparar os valores, a gente vai escrever alguma coisa mais ou menos assim, né? Dentro de um if. Só que a gente precisa garantir que esse cara existe e que esse cara existe. Porque se o left for nulo aqui, a gente está fazendo nulo seta val. E nulo não é um nó válido. Isso daqui vai quebrar a memória. O código vai quebrar na hora de rodar em algum caso do teste. Então vamos verificar aqui se eles são nulos. E a gente tinha aqui, a gente tinha uma condição relacionada a isso. Deixa eu compartilhar o tablet de novo. Olha essa condição aqui, ó. Lembra quando a gente conversou sobre essa condição aqui, ó? Essa última aqui. Basicamente, se algum dos nós for nulo, os dois precisam ser nulos. Então, se o left for null e o right
for null, eu posso retornar. E eu posso retornar true. Se não passou aqui, pode ainda ser que algum dos dois nós seja nulo. Então, para verificar isso daqui, a gente vai ter que fazer uma verificação igual a essa. Só que... Ai, bugou tudo aqui, minha ideia. Só que, na verdade, a gente precisa garantir que eles são diferentes de nulos para conseguir pegar o ponteiro aqui e comparar o valor. Show! Se tudo isso daqui aconteceu, eles são diferentes de nulos, e a gente está comparando os valores são iguais, então a gente está no 2, 2 aqui, a gente pode descer. E na hora de descer, pro próximo level, a gente vai ter provavelmente mais duas chamadas recursivas desse cara aqui. Deixa eu escrever uma só primeiro. Provavelmente a gente vai passar left alguma coisa, right alguma coisa. E provavelmente a gente vai retornar o resultado dessas duas chamadas. Porque se em algum momento a gente retornar false, a gente vai fazendo um bubble up desse false para cima. Então vamos retornar isso daqui. E vamos se atentar agora nas condições de chamada que a gente tinha feito ali no tablet. Então vamos lá. Quando o P1 está aqui, quando o left está aqui e o right está aqui, a gente está comparando left seta left com right seta right. Então, left seta left com right seta right. Quando é os nós internos aqui, é o left seta right e o right seta left. Calma, buguei. Não, tá certo. Left seta right, que é esse cara aqui, e o right seta left. Beleza. Acho que a gente está comparando já do jeito que ele quer, em simétrico, né, em espelhado. Show. Vamos pensar aqui agora o que mais a gente precisa no nosso código. Se os dois ponteiros forem nulos, a gente pode retornar true para cima. Se eles não forem nulos e a gente tiver os valores iguais, a gente vai passar para os andares de baixo, né, para os níveis de baixo da nossa árvore, fazendo a busca, sempre comparando o valor aqui nas chamadas de baixo também, para ver se a gente retorna um true para cima. E o false? Onde a gente retorna o false aqui? O que acontece quando a gente não entra nesses dois caras aqui? A gente não vai entrar aqui se um deles for nulo e o outro não. E a gente não vai entrar aqui também, porque aqui precisa ser os dois diferentes de nulo e aqui os dois igual a nulo. Quando um cara é nulo e o outro não, a gente pode retornar um false. Por quê? Porque um dos ponteiros é nulo e o outro não existe. Não tem como você comparar o valor de um nó nulo com o valor de um nó que já existe. Essa comparação tem que dar um false e a gente vai retornar um false para cima. Que dúvida cruel. E agora? Eu acho que é isso. Beleza. Muito importante. Geralmente nas entrevistas também eu faço análise de performance antes de codar. Porque pode ser que não seja a solução que o entrevistador queira. Aqui parece que vai dar uma complexidade boa, então a gente pula essa etapa, mas vamos fazer análise de complexidade agora. Qual que é a complexidade desse algoritmo aqui? Bom, vamos lá. Tempo. Tem como você dizer que a árvore é simétrica sem processar todos os nós? Não. Então, O de N. Você provavelmente... Aliás, você, para conseguir o true aqui, você vai ter que passar por todos os nós. Todos os nós. Então, tempo O de N. Vamos anotar aqui. Bom que ele já sobe lá no GitHub para todo mundo. Time Ozão de N. E a gente pode colocar N igual a 3.size. Uma coisa assim. E qual que é o space? Quanto de memória que a gente está gastando aqui para resolver esse problema? Bom, dá um pause no vídeo e tenta responder agora. Quanto de memória que a gente está gastando aqui nesse problema? E aqui, ó, tchá, aqui, ó, tom, na verdade, aqui, ó, tom, na verdade, ó, logo você percebeu que o resultado é... E se você respondeu Ozão de 1, você errou. Por que não? Por que aqui não é Ozão de 1? Lembra, algoritmos recursivos, eles estão sendo estacados, eles estão sendo empilhados na pilha de memória. Então, quando a gente desce aqui, a gente provavelmente vai começar essa recursão do 2, né? Mas quando a gente desce do 2 para o 3, a chamada do 2 ainda não acabou. Ela só acaba quando você está fazendo um bubble up para cima. Então, no pior dos casos aqui,
a gente desceria tudo. Imagina para a chamada do 1 aqui, ó. A gente desceria tudo. E depois do 1, e depois que ele processa 4, a gente volta pro 2. Depois que ele processa 2, a gente volta pro 1. E depois a gente termina a chamada do 1. O pior caso, você vai ter um Ozão de H. Onde H é a altura da árvore. Altura. É assim que escreve, altura? Não lembro, mas é a altura da árvore, porque provavelmente você vai até o nó mais fundo aqui, empilhando os seus nozinhos. Tem uma equação que descreve a altura da árvore baseado no número de nós. Eu não lembro agora. Se você lembra, deixa aqui nos comentários. Mas só isso é o suficiente para a gente codar o algoritmo na nossa entrevista. Aqui a gente já demonstrou conhecimento de complexidade de espaço. Demonstrou conhecimento de como funcionam as funções recursivas. E é isso, na verdade. Eu acho que esse código aqui roda. Show. Então, a gente estava pensando no nosso algoritmo começando do 2 e o 2 aqui. Eu acho que a gente pode começar do 2 e o 2 aqui. A gente pode simplesmente... a gente sabe que a gente sempre vai ter um nó, então esse cara não é nulo nunca. A gente pode simplesmente dar o return is... Não pode ser symmetric. Is ok. Vou botar is ok. Não façam isso na entrevista de vocês. Botem nomes mais significativos. Mas aqui, então eu vou colocar is ok mesmo. Vamos passar o root seta left, root seta right. E depois que a gente acabou de codar numa entrevista, o que a gente faz? Termina a entrevista e vai para casa muito feliz, contente? Não. Acabamos de codar. Qual que é a primeira coisa que a gente tem que fazer? Escrever um caso teste na mão e rodar o seu código para ver se ele vai rodar. Linha por linha. Um erro muito comum também que acontece na entrevista é a galera testar algoritmo. Não testem o algoritmo que vocês pensaram antes. Testem o código, linha por linha. Isso vai garantir que vocês peguem alguma coisa assim, por exemplo. Então vamos testar. Vamos ver. Vou colocar uma árvore meio louca aqui. Vamos colocar alguns nós a mais, mas eu vou tentar fazer ela simétrica. 5, 6. Eu posso escrever null. Então, show. A gente começou aqui a nossa função. A gente desceu nesse primeiro nó aqui. Chamamos para a esquerda, chamamos para a direita. Chegamos aqui com um ponteiro para o 2 e o ponteiro para o 2 aqui, nesses dois aqui. E a gente vai ver. Eles são nulos? Não. Então a gente não vai entrar nesse if aqui. Eles são diferentes de nulos? Sim. Os valores são iguais? Sim. Então a gente vai chamar para o left para o 3 e para o right, para o 3, 3 aqui. Então vamos fazer essa chamada recursiva primeiro, depois a gente vai subindo dando um bubble up. Se você não entendeu o raciocínio aqui das chamadas recursivas, para e desenha isso, que isso é muito importante. Então beleza, left, left, right, right. Então a gente desceu left, left, right, right. Vamos subir na função recursiva. Comparamos de novo. Os dois não são nulos. Aliás... os dois não são nulos, o valor deles também bate, então a gente vai left, left para o 5, right, right para o 5, batemos aqui de novo, vamos subir para cima, os dois não são nulos, porque agora a gente está no 5, os dois não são nulos, valores iguais, left, left, ponteiro da esquerda aqui do 5, ponteiro da direita aqui do outro 5, eles são nulos agora, na próxima chamada recursiva a gente vai cair aqui, e vai voltar um true. Na hora que a gente voltar ao true, a gente vai voltar nessa linha, só que para o ponteiro 5, para o nó 5. E a gente vai fazer a outra opção aqui. Ele também não tem ponteiros, né? O 5 não tem nenhum dos filhos, então a gente vai chamar a função, ele vai bater aqui, vai retornar um true, true, true. O 5 vai voltar para o 3. Na hora que volta para o 3, a gente só fez essa linha do 3. O 3, a gente vai chamar, então, para o left seta right. No 3, a gente está no 3? Isso, tá certo. O left é o 3. E o right também é o 3. O left está aqui e o right está aqui. Então a gente vai chamar para o left seta right, a gente vai chamar para 6. E right seta left, 6, 6. A gente vai bater nos dois ali, vai rolar tudo isso de novo. Ele vai chamar para os ponteiros nulos, vai bater true e vai voltar aqui. Então essas duas chamadas, quando a gente está com o left aqui no 3 e o right aqui, elas deram true. E aí a gente vai voltar para cima. Essa chamada do 2, a gente só fez esse pedaço aqui da chamada recursiva ainda. A gente vai fazer isso para a direita. Então, a gente do 2 vem para o right, left seta right.
right seta left. Comparamos. Aliás, vamos chamar esse cara aqui. Esse cara vai vir para o 4. Esse 4 vai subir aqui, vai passar esse if de novo. Vai ver que os dois ponteiros não são nulos. Vai comparar 4 e 4. 4 e 4 são iguais. Esse cara aqui vai chegar no nulo, porque o 4 não tem ponteiro para left. Vai retornar true. Esse cara aqui, 4 vem para o 7. 4 vem para o 7. Left seta right. 4 seta right. Não, calma. Left, que o nosso left está aqui. Seta right. Right, que o nosso right está aqui. Seta left. Vamos para o 7. Vamos comparar os 7 de novo. A gente vai entrar nesse if. E o 7 vai fazer essas duas chamadas recursivas aqui também. As duas vão dar true. A gente vai voltar para o 4. O 4 fez tudo o que ele tinha que fazer. E ele vai dar um return true e true. Vai retornar true para cima. Os dois aqui já fizeram tudo que tinha que fazer. Vai retornar true e true. Vai retornar true para cima. E beleza. Parece que está funcionando. Esse raciocínio é bem complicado de fazer ele desse jeito, sem desenhar. Você tem que ter bastante prática com funções recursivas. Se você não entendeu, pausa o vídeo, tenta entender o que eu tô falando. Ou deixa aqui nos comentários que você não entendeu o raciocínio recursivo. Próxima vez eu tento deixar ele um pouco mais explícito, beleza? Show! E agora que a gente já falou o algoritmo pro cara, falou outros algoritmos, por exemplo, de jogar tudo num vetor, mostramos que a gente tem conhecimento em análise de performance, porque a gente fez análise de performance dos outros algoritmos em relação à memória, fizemos análise de performance desse cara aqui, desse código que a gente fez. A gente mostrou que a gente testa o código, isso é muito importante, tem que testar o código. Mostramos conhecimento, fizemos perguntas, mostramos interesse no problema, testamos o código, parece que tá tudo bem pro código rodar. Vamos rodar, vamos ver. Essa é a hora da verdade, é a hora que todo mundo treme na base. Compilation error. Que foi? Ah, eu tô chamando a função errada aqui. É is okay, is okay. Bora. Beleza, passamos nos dois primeiros. Vamos dar um submit aqui. Vamos ver o que rola. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Passamos o dia 1, concluído! Bateu uma salva de palma aqui pro profissional. Vambora, dia 1, sensacional. Vamos ver qual foi a última vez aqui que eu fiz essa questão? 31 de agosto de 2020. Nossa, faz tempo, hein? Vamos dar uma olhada no código aqui. Puta que pariu, o que é isso? Nossa, muito louco. Eu fiz uma coisa completamente diferente aqui. Eu não sei o que eu fiz aqui. Vou dar uma olhada nesse código aqui. Tô curioso agora pra saber qual dos dois códigos é mais performático. Mas é isso, galera. A gente passou o primeiro dia do nosso desafio. Eu vou fazer um GitHub com esse código. Vou subir ele junto com as análises. Vou ver se coloca um comentário ali ainda pra ajudar vocês. Não deixa de tentar passar essa questão antes do vídeo e depois do vídeo, mesmo sabendo a explicação. É importante que vocês codem. É importante que vocês tenham a experiência ali de tentar realmente compilar aquilo, porque na entrevista tem que soltar tudo isso em menos de 40 minutos. Tem que soltar toda essa análise, todo esse conhecimento em menos de 40 minutos. Que isso vai trazer o Accepted pra vocês, beleza? Tem o Discord do HTGO, vou deixar ele aqui embaixo na descrição. Lá a gente abriu pro público agora, então a gente tem um canal de networking pra você conhecer gente. Tem gente tentando passar em code interviews também, então vai ter uma galera discutindo questões lá, você pode mandar a sua questão lá também. E o networking é sempre mágico, né? Você pode conhecer gente, você pode bater um papo com a gente lá nos canais de voz. Vamos pro dia 2. Muito forte, mais forte do que nunca. Tô suando. Dia 1 é realmente complicado. Mas vamos fazer 30 dias aí. Se você tá precisando de um incentivo pra fazer isso, se você conhece um amigo que tá precisando de um incentivo pra fazer isso, compartilha com seu amigo e não deixa de codar essa questão. Show de bola, galera. Vejo vocês amanhã, então, com mais uma questão de código. Falou!